Oh, meu Deus, que oração linda, né? Que oração linda, que oração linda em forma de louvor. Enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Glória a Deus. Graça e paz, povo da provisão de Deus. Estamos no 5º dia de Hanukkah. Estamos acompanhando a revelação profética através daquela passagem de 1 Reis 18, da batalha espiritual de Elias contra os profetas de Baal. Do profeta Elias, que representa a igreja hoje, contra Jezabel, Satanás. Então veja que a história, ela se repete, ela se aplica. Hanukkah é mais um período da história a se repetir. Satanás contra o povo de Deus. E ali, no ano 164, 165, 164, antes de Cristo, Antíoco IV, conhecido como Antíoco o Louco, aquele rei Ciro grego, remanescente do Império de Alexandre o Grande, como uma superpotência, era uma superpotência militar na época. E Israel, naquele período, estava sob o domínio dos gregos, dos sírios gregos. Ele estava sob o domínio, inclusive tinha que pagar impostos, aquelas coisas todas. Mas normalmente esses conquistadores deixavam os povos conquistados
praticarem sua religião, né, seus costumes, para evitar conflitos. Mas Antíoco IV, ele não deixou. Ele proibiu a leitura da Torá em Israel, proibiu o Shabat, proibiu circuncisão e o pior, profanou o templo do Senhor. Como a gente tem falado, né, todos esses dias, hoje é o 5º dia de Hanukkah. Então ali você está vendo que é mais do que uma conquista, uma batalha, porque os conquistadores não querem conflito, os conquistadores não querem problemas com os conquistados, eles querem os impostos, sabe? E deixar tudo tranquilo. A gente lembra, no tempo de Jesus, Israel estava sob o domínio de Roma, né? Sob o domínio de Roma. E Roma, então, deixava que os judeus praticassem sua religião. A gente não vê nenhum problema com relação a isso. E, inclusive, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, foi exatamente para evitar problemas com a religião estabelecida. E Pilatos, então, para manter tudo tranquilo, ele vai e sentencia, né, Jesus à morte, para que ficasse tudo bem ali em Israel, com o imperador de Roma, e ficasse tudo tranquilo. Então eles não se metiam ali na questão religiosa. Com Antíoco IV, você vê que ele estava dominado por um espírito maligno. Inclusive, Daniel, o profeta Daniel, ele profetiza sobre isso. Daniel fala sobre a desolação entrando no templo, sabe? A profanação entrando no templo. E ele profetiza sobre Antíoco Epifânios, e que o Antíoco IV, que isso vai acontecer no tempo ali dos Macabeus, nesse período que eu já citei, mas vai acontecer também na vinda do Anticristo. O Anticristo também vai profanar o templo do Senhor, aí já vai ser o 3º templo que será construído. E o Anticristo, sob o poder, a influência de Satanás, né, toda a força e eficácia de Satanás, ele vai profanar o 3º templo. Ele vai repetir o que Antíoco Epifânes fez no tempo dos Macabeus. Então veja que a profecia de Daniel, assim como todas as profecias, elas têm mais de um alcance, sabe? Ela tem mais de um cumprimento. Então a profecia de Daniel se cumpre ali no período dos Macabeus, que é o período de Hanukkah, e mais tarde vai se cumprir no período do Anticristo. Então veja como é fantástico. Veja como Hanukkah não é uma simples festa de tradição judaica. Hanukkah é uma festa altamente profética. Então a gente vê o espírito do Anticristo já atuando para profanar o templo, para impedir que a palavra de Deus fosse pregada, que a lei fosse cumprida, a lei de Deus. Então ali não era um governante apenas querendo arrumar problemas, que eles nem gostavam de arrumar problemas. Ali era o espírito de Anticristo, o qual tinha tomado aquele governante, o Antíoco IV. Esse espírito de Anticristo, ele vai estar, né, totalmente revelado na pessoa do Anticristo e vai fazer a mesma coisa que o Antíoco IV fez. Então, veja que Hanukkah vai se repetir. E já está profetizado por Daniel e estabelecido, revelado lá no livro de Apocalipse. Isso tudo é muito tremendo, muito profético. Então nós estamos numa festa altamente profética. Por isso que Jesus, lá em João capítulo 10, versículos 22 e 23, está lá no templo celebrando a festa de Hanukkah. E todos os outros anos ele celebrou também, havia celebrado, certamente, como judeu que era,
e agora a gente pôde vê-lo no templo, no período de celebração da festa da dedicação, chamada Hanukkah. Amém? Então, seja bem-vindo ao 5º dia da festa de Hanukkah, chamada também de a festa das luzes. Olha que lindo, né? Então, essa festa tem a Hanukkah, que é esse candelabro aqui de 9 braços. 9 braços, né? Sendo o nono, esse aqui do meio, mais destacado, chamada luz serva, ela que já vem acesa e ela acende as demais. Cada dia acende uma luz. Hoje é o 5º dia, faltam ainda mais 3 dias. Amanhã nós estaremos, terça-feira, nós estaremos no Templo da Provisão de Deus, ali na Igreja da Provisão de Deus, celebrando Hanukkah ali no templo, todo mundo junto, e também vamos estar agradecendo a Deus pela vida dos pastores da Provisão de Deus, sabe, que estão comemorando mais um aniversário de consagração, tá? Então, se você ama pastores, os pastores da Provisão de Deus, o ministério pastoral, você vai estar presente certamente. Amém? Vamos estar juntos lá. Amados, nós temos então trabalhado aqui nessa questão de Elias, né? Daquela batalha. Elias, que representa a igreja, Jezabel representa Satanás. Então foi uma guerra ali. E o ponto central da guerra e que desmantelou, veja bem, toda a estrutura de Jezabel. Jezabel montou uma estrutura com 850 falsos profetas. Olha só, matou os profetas de Israel, escondeu outros fugiram, e só ficou Elias de frente no combate. Só Elias. Então, a estrutura de Jezabel, altar para Baal, Baal recebendo adoração, é um deus falso, 850 profetas ali servindo. Israel estava perto do quê? Do fim, né? Porque sem revelação profética, sem altar, o altar estava em ruínas. Aí acontece uma coisa. Elias sabia que era o fogo de Deus que ia determinar. Assim que você está vendo esse fogo aqui, o fogo representa o Espírito de Deus. O fogo representa o próprio Deus. Amém? O fogo representa o próprio Deus. A essência de Deus é fogo. A essência de Deus é fogo. Amém? Sempre que você usa esse verbo, né? O verbo ser, né? E você usa esse verbo como a gente diz né? Vem do verbo ser. Nós estamos falando de essência. E a Bíblia diz assim: o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode se maravilhar? O nosso Deus é fogo consumidor, ele é fogo. E Elias sabia que tudo que estava acontecendo de errado tinha afastado Deus, sabe? Quando nós estamos em situações erradas, em práticas erradas, o mundo, né, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, naquele período, o mundo nos dias de hoje, e até a igreja, e até um crente, sabe, que está afastado de Deus e fazendo coisas que não agradam a Deus, o que acontece? O fogo não vem. E quando o fogo vem, significa que a glória de Deus está presente. Mas sem o fogo, quem que domina? Satanás e seus demônios. Estava acontecendo em Israel na época de Elias. Mas Elias clamou pelo fogo. Você conhece a história de Elias no Monte Carmelo,
sabe que o fogo veio e houve uma grande vitória. A terra estava passando por uma seca, né? Havia fome na terra, porque as desgraças vêm quando Deus não está. Vem as desgraças, desgraça vem. E ali Elias clamou, veio o fogo e depois veio a chuva, tudo se transformou em Israel. Jezabel caiu por terra, foi morta, eliminada. Israel foi restaurado, os profetas foram restaurados no seu lugar, profetas de Deus, os sacerdotes, a adoração. Tudo se ajustou depois que veio o fogo. Então entenda uma coisa, quando vem o fogo, tudo se ajusta. Quando Jesus veio, olha só o que a palavra de Deus diz, que raiou a luz quando Jesus veio. Então Jesus é a luz, luz é fogo, fogo é luz. E quando veio, assim a luz não ilumina, o fogo não ilumina. Quando Jesus veio, raiou a luz, o fogo veio sobre a terra e as trevas se afastaram. Então isso é Hanukkah. Hanukkah nos lembra de tudo isso. E a história de Elias mostra isso também. Mas tem uma coisa, para o fogo vir, tem que haver um lugar para o fogo repousar. E o fogo repousa sobre o altar. Ontem, no quarto dia de Hanukkah, nós falamos sobre a valeta que recebe a água para a glória de Deus transitar, não é isso? Trânsito da glória de Deus. Hoje estou falando aqui do lugar adequado para o fogo repousar. E esse lugar adequado chama-se altar. Amém? Chama-se altar. Já vimos no terceiro dia de Hanukkah, né? No terceiro dia de Hanukkah, depois você pode assistir tudo ali no canal Provisão TV, todos os dias, assistir de novo, e você não vai receber apenas conhecimento histórico, teológico, você vai receber conhecimento e unção profética, revelação profética e unção profética, cada vez que você assistir, e isso vai te transportar para níveis e dimensões proféticas, espirituais, sobrenaturais. Você vai começar a ter percepções tremendas, e sonhos e visões. Então, se você quer caminhar, mover-se no profético, então assista de novo, lendo os textos bíblicos, orando, entrando na presença de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos dá isso tudo. Então, essas ministrações, esses tempos aqui proféticos, são ferramentas que nos ajudam a perceber esse mundo espiritual, a presença de Deus, e nos conectar e assim fluir nesse rio profético de Deus. Amém? Então, o altar é o lugar adequado para o fogo pousar. Se não tiver altar, não tem como o fogo vir. Por isso que lá, no terceiro dia de Hanukkah, nós falamos sobre a restauração do altar. A restauração do altar. Então o altar estava em ruínas. E Elias então restaura. Mas é dito também que Elias construiu. Então ele restaurou aquilo que estava em ruínas. E então, em seguida, ele pegou 12 pedras e construiu o altar. Uma coisa é restaurar, consertar, outra coisa é construir. E ele construiu com 12 pedras. Então eu vou ler aqui, 1 Reis 18, 30 a 32, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar. Vimos isso no terceiro dia de Hanukkah. Reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Agora olha o versículo 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó.
a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar. Com aquelas 12 pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor, Yahvé. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Isso nós vimos ontem no 4º dia, né? Então hoje vamos falar da construção do altar, como ele diz aqui no início do versículo 32 de 1 Reis 18. Com as pedras, com as 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel, Elias construiu um altar em honra ao nome do Senhor Yahvé. Amém? Então, Elias, ao construir o altar de 12 pedras, o que isso representa, essa construção do altar? Qual a aplicação que era feita para nós hoje, nesse 5º dia de Hanukkah? A aplicação é a seguinte: a construção do altar significa a conscientização para nós, crentes no Senhor Jesus, de que nós somos pedra desse altar. Nós somos parte desse altar, entendeu? Por isso que Elias pegou 12 pedras, uma representando cada uma das 12 tribos de Israel. Profeticamente estava sendo dito para cada tribo, para cada judeu ali: olha só, vocês são o altar. O altar não é apenas esse altar de pedra. Esse aqui é um altar de pedra, mas para Deus vocês formam um altar vivo. Assim como o fogo de Deus desce sobre a pedra, o fogo que é o Espírito de Deus quer descer sobre cada um de vocês. Ele precisa de um lugar para pousar, e esse lugar chama-se altar. Altar construído chama-se conscientização. Então, quando nós nos conscientizamos de que somos pedra viva, aí é que um altar é construído. A construção do altar fala da conscientização. Se você não é consciente de que você é uma pedra do altar, esse altar não existe. Mas quando você tem consciência, esse altar é construído, é edificado. Então vamos ler aqui 1 Pedro 2, versículos 4 e 5. Olha só, carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5 diz assim: à medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, olha só, vocês crentes, ou seja, nós, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios, sacrifício se oferece no altar, né? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja, Jesus é a pedra principal do templo, sabe? Que inclui o altar. E nós somos as demais pedras. Ele sustenta todo o edifício. Ele sustenta todo o altar. Mas nós somos as pedras vivas que compõem o altar. Então, quando nós nos conscientizamos disso, que nós somos essas pedras vivas, um altar é construído. Altar construído, há um lugar para o fogo descer. Veja que o fogo só desceu depois que Elias construiu o altar. Interessante que, por que conscientização, apóstolo? Me pergunte aí. Por que conscientização? Sabe por quê? Porque a pedra que faz o altar, de que é feito o altar, elas não têm consciência. Você pega a pedra, prepara a pedra, monta um altar. Mas nós somos seres vivos, então nós temos escolha. Nós somos pedra viva. E nós podemos escolher
ser altar ou não ser. Então, quando nós nos conscientizamos de que nós somos pedra viva do altar, nos conscientizamos e nós, então, nos posicionamos e o altar é construído. Se nós não nos conscientizarmos, Deus não tem como usar o altar. Deus não tem como nos usar como pedra viva se nós não sabemos que somos pedra viva. Porque é preciso que a gente faça a escolha. Por isso, pedra viva. Pedra viva tem escolha. Pedra que não tem vida, não tem escolha. Se ela não tem escolha, ela não precisa se conscientizar. Basta a gente pegar ela e montar um altar. Mas nós, não basta pegar a gente e montar um altar. A gente tem que tomar consciência. Oh, eu sou altar. Eu sou uma pedra viva. Eu quero ser um altar. Ou eu sou uma pedra viva. Eu não quero ser um altar. Então, todos os seres vivos poderiam ser altar. Mas são? Não, porque não querem. E há muitos crentes que não são altar porque não têm consciência. Então, ter consciência de que você é pedra viva é que faz com que um altar seja construído. Então, nesse 5º dia de Hanukkah, entenda, temos que nos conscientizar de que somos pedras vivas. Quando há essa consciência de que nós somos um altar, né, nós funcionamos como altar. Aí o fogo de Deus vem sobre ele. Aí, como nós temos consciência que somos altar, o fogo de Deus vem, a gente vai mantendo o fogo. Primeiro o fogo é aceso por Deus, e depois a gente vai mantendo, porque ele não pode apagar. Diz lá em Levítico, olha só, Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, olha que coisa linda. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Todas as manhãs o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Versículo 13. Não deve ser apagado. Olha que tremendo, né, gente? Que coisa linda, olha só. Então, o altar não construído em nossa vida é quando não temos consciência de que somos pedras vivas do altar. Aí ele não está construído. Entendeu? Então o fogo não pode vir, pois não há lugar para ele pousar. Então, quando perdemos a consciência de que somos pedras vivas, também não temos altar. Então, há aquele que nunca teve consciência. Aí estão incluídos não crentes, não tem consciência mesmo de nada relacionado a Deus. E está incluído o crente que não tem consciência de que ele é pedra viva. Agora, pode ser que ele tenha consciência e chega um momento em que ele deixe de ter. Ele deixou de ter a consciência, ele então deixa de ser um altar. Deixa de funcionar como altar. Então, quando temos a consciência, o altar é construído em nós. E o fogo de Deus já tem lugar para pousar. Igual aqui, ó. Essas luzes aqui. Essas luzes. O fogo veio sobre elas. O fogo veio aqui, dessa vela em destaque, essa luz em destaque que representa o Senhor Jesus, a luz serva, e veio sobre essas aqui, que estavam apagadas, não tem luz nelas. Mas depois que essa luz tocou nelas, elas se acenderam. Agora, por quê? Porque elas já nasceram velas. Se elas fossem seres vivos, né? Elas iriam dizer, a gente vai perguntar, o que vocês são? Velas. Vocês servem para quê? Para acender. Ou seja, essa consciência é que faz com que venha o fogo. Então, se perguntar o que você é, você tem que dizer, eu sou uma pedra viva do altar de Deus. Eu me junto com meu irmão na igreja, com outro irmão,
com outro irmão, e nós formamos um altar para o fogo de Deus descer. É por isso que essa consciência de pedra, e olha que Deus não disse, vocês são um altar diretamente, né? Até somos altar, né? O nosso coração é um altar. Mas enquanto igreja, nós somos uma pedra viva. Está aqui em 2 Pedro que nós lemos. Segunda carta de Pedro que nós lemos. Somos pedra. Por que pedra? Por que fala que nós somos pedra viva e não um altar vivo? Somos pedra viva porque um altar não é feito de uma pedra só. São várias pedras. Aqui fala da comunhão da igreja. Então não adianta você ficar recuado, sozinho, dizer, eu sou casa, eu sou isso, eu não preciso dos irmãos. É uma pena, porque você não vai formar um altar igreja que Deus estabeleceu. O fogo nunca descerá sobre você. Você isolado, o fogo nunca descerá sobre você. Até porque o seu isolamento será por um motivo de orgulho. A pessoa se isola porque você acha melhor. Você acha melhor do que o outro. Você não quer se misturar com aqueles inferiores. Só que na igreja ele não forma um altar. Então não receberá o fogo. Então a consciência é importantíssima para a construção do altar. Amém? É por isso que Elias, ele dá nome às pedras. Essa aqui é Rúben, essa aqui é Simeão, essa aqui é Judá, essa aqui é Dan, essa aqui é Gad. E assim ele deu os nomes. Então quem era da tribo de Rúben, que todo judeu sabe a sua tribo, né? E principalmente naquela época, né? Mais antiga ainda, que não tinha acontecido nenhuma dispersão aí pelo mundo. Então eles sabiam. Eu sou aquela pedra ali, Rúben. Eu sou aquela ali, Judá. E eu sou de Dan. A minha pedra é aquela ali. Aí o altar foi sendo construído com a consciência. Até porque onde eles estavam antes, eles estavam ou servindo Baal ou estavam neutros. Mas depois que eles viram que eles eram altar, se conscientizaram e o altar foi construído, o fogo desceu. Aí eles entenderam, para o fogo descer, eu tenho que ter consciência que eu sou parte do altar. Então, nesse tempo de Hanukkah, quando nós falamos da luz, quando nós falamos do fogo, o milagre do fogo, né, que ficou aceso por 8 dias, quando o azeite só dava para um dia, ficou aceso por 8 dias. Que fogo é aquele? É o Ner Tamid, o fogo eterno, o fogo de Deus. O fogo que não é aceso por homens, mas é aceso pelo próprio Deus. Mas os homens proporcionam um lugar para este fogo pousar. Amém? Tem que ter a consciência. A consciência. O que Deus disse? O anjo disse ali para Maria. O ente que vai nascer de você, que está sendo gerado em você, vem do Espírito Santo. E Maria disse, cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu estou consciente que eu sou um lugar, que meu útero é um lugar, é um altar para receber esse fogo, que é o próprio Senhor Jesus. Esse fogo em mim. Se ela não tivesse a consciência, ela não poderia receber. Ela estava preparada, ela era pura, ela era fiel, ela estava prontinha, mas ela precisava ter consciência.
de que ela era um altar para receber o fogo. Deus não é fogo consumidor, não é a essência de Deus, essa é a essência do Senhor Jesus. Porque o Espírito de Jesus é o Espírito Santo, que é o fogo. E foi o que Maria recebeu. Amém? Glória a Deus. Que coisa tremenda, né? Que tempo tremendo é o tempo de Hanukkah. Querido, que Deus te abençoe grandemente. Quero orar pela sua vida e você nunca mais vai esquecer disso. Você é uma pedra viva do altar de Deus. E você aprendeu isso na festa de Hanukkah. Você nunca mais vai esquecer. Você vai estar sempre pronto. Quando o diabo falar assim, se afasta desse povo aí da igreja. Esse povo é isso, é aquilo. Você sabe que é o diabo que está falando. Essa voz pode vir até de um irmãozinho. Um irmãozinho até muito legal. Muito legal com você. Pode ser até o seu líder. Né? Pode acontecer. Pode ser até o seu líder. Sai dessa igreja, vem para essa, vai para aquela. Ele quer tirar, não ele, né? O diabo, que ele já foi contaminado, coitado, né? Quer tirar você. Aí, porque ele quer tirar uma pedra, tá? Para que o altar desmonte, para que o altar fique incompleto. Por isso que Deus está sempre mandando vidas, né? Para ir completando aquilo que o diabo, infelizmente, vai removendo, né? Vai profanando. Não foi isso que Judas Macabeu fez? Lá na restauração do templo, antes de apresentá-lo no dia da dedicação, Hanukkah, tinha pedras lá, sujas de sangue, do sacrifício do porco que fizeram lá, sangue profano. E eles limparam, mas algumas pedras não tinha como tirar aquele sangue, aquela marca. Então tiveram que remover aquela pedra e colocar uma nova pedra. Às vezes Deus faz isso, remove pedras da igreja e coloca outras, porque aquela já não tem mais condição. Que isso nunca aconteça com você, porque você é uma pedra viva. Pedra viva. Não se deixe contaminar. Vê alguma contaminação? Corre para oração, para arrependimento, perdão, confissão. Veio uma voz para tentar tirar você da sua igreja. Demônio. Demônio. Porque como é que você desmonta um altar? Tirando as pedras dele. E quem normalmente faria isso? Quem não quer que um altar esteja ali, pronto para receber o fogo. Então, demônio. Entendeu? Puxa, mas é meu líder. É meu líder. E tanta... Judas era 12 de Jesus. E o diabo entrou nele. Tá? Então é assim. É interessante, inclusive, que Jesus ficou com o altar quebrado. Ficou com o altar com 11. O fogo ali não desceu. Jesus deu até o Espírito Santo para eles, assim, olha, dando ali Espírito Santo. Mas o fogo não desceu. Porque o altar estava incompleto. Estava com 11. Interessante, quando você lê os evangelhos, eu recomendo você ler, logo depois que Judas trai Jesus, ele sai, ele morre, né? Porque todo traidor fica debaixo de maldição. Todo traidor fica debaixo de maldição. Toda traição é articulada por Satanás. E o traidor fica debaixo de maldição. E mais cedo ou mais tarde, ele vai pagar a conta. Então, nunca vá por esse caminho. É o caminho de Judas. Nunca vá por esse caminho, meu filho. Escuta o que eu estou te falando, não vale a pena. Você vai ver, com o passar do tempo, você vai ver, puxa, não valeu a pena. Não vale a pena. Fica firme. Não deixe ser seduzido por Satanás, não. Mas eu gostaria que você lesse, logo depois da traição de Judas, você continue lendo o evangelho ali, que você vai ver que não se fala mais de Jesus e os 12.
fala Jesus e os 11. Jesus e os 11 faziam isso. Jesus e os 11 foram para tal lugar. Isso é terrível, sabe por quê? Porque 11 não é número perfeito de um altar. O número é 12. Né? 12. Tanto é que Elias pega 12 pedras para construir o altar. Mas teve um período que Jesus ficou com o altar incompleto. Mas tudo bem, a obra não pode parar porque um saiu. Amém? É isso que Jesus nos ensina. Está incompleto, mas não podemos parar. Vamos em frente. Deus irá completar. Jesus foi para o céu, ainda continuou incompleto. Aí foi chegando o 50º dia, depois da festa de Pentecostes, depois da festa da Páscoa, né, primícias, e a festa de Pentecostes, você sabe que é a descida do fogo. E olha que o Espírito Santo ali desceu em forma de fogo. Porque em Jesus, depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo, que é fogo, desceu em forma de pomba. Mateus capítulo 3. Mas em Atos capítulo 4, o Espírito Santo não desceu em forma de pomba, ele desceu em forma de fogo, para mostrar que aqueles 120 que estavam reunidos formavam um altar. Ali havia 10 altares de 12 cada. Por isso, 120 pessoas. Amém? E desceu o que ali? Fogo. E os apóstolos, que eram 11? Mas antes do fogo descer, o que Pedro disse? Não podemos ficar incompleto. A palavra de Deus diz que outro tem que tomar o lugar do que saiu. E assim, eles fizeram lá a oração e a votação e escolheram Matias. E Matias entrou no lugar de Judas e completou 12. 12 pedras no altar. Aí veio o fogo. E toda aquela maravilha de Atos capítulo 2. Que tremendo, né, querido? Que tremendo. Você vai ter sempre consciência que você é pedra viva. Você vai ter sempre consciência que tem que estar em comunhão. Você nunca vai dar ouvido a Satanás. Nem se ele falar através da boca do seu líder. De célula ou de qualquer coisa. Né? Você não vai dar ouvido. Né? Nem de pastor, de nada. Você vai ficar firme na sua igreja, debaixo da orientação do pastor presidente da igreja, do apóstolo ali na igreja. Aí sim, que estará sempre alinhado com a palavra de Deus. Meu filho. E veja que no tempo de Jezabel, os profetas fugiram, esconderam, mas um ficou, Elias. A obra de Deus nunca fica desorientada. Tem pelo menos um alinhado, sempre vai ter. Amém? E na provisão de Deus, nós temos muitos. Não tem um só não, temos muitos alinhados. Mas, se algum saiu do alinhamento, que vem de cima lá da presidência, saiu do alinhamento, sai fora que é demônio. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Então que Deus te abençoe. Você é pedra viva. O fogo de Deus já tem lugar certo. A sua vida é um desses lugares. Quero orar pela sua vida, meu querido. Quero orar pela sua vida, a vida de todos da provisão de Deus. Esse povo abençoado, esse povo maravilhoso, esses crentes de excelência da igreja da provisão de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse 5º dia de Hanukkah, quando estamos debaixo dessa revelação profética de Elias, entendendo a importância de nos conscientizarmos que somos uma pedra do altar, que junto todos na igreja formam um altar para que o Espírito Santo, como fogo, venha.
Obrigado, meu Deus, por essa noite profética. Abençoa teus filhos, abençoa cada casa e que a tua luz esteja sempre conosco, o teu fogo nos inflame a cada dia. No nome poderoso de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe e amanhã, todos juntos, na igreja da provisão de Deus, celebrando o Senhor e honrando ali também os nossos pastores. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6º dia de Hanukkah, juntos, celebrando juntos, lá na igreja da provisão de Deus. Beijo no seu coração, transmita essa palavra, repasse para os outros, muito profético aqui. Escreva no comentário, coloque like lá, escreva nos comentários, dê sua participação para outros serem edificados através da sua palavra também, que eu creio que é uma palavra muito poderosa. Então, shalom. E a gente vai terminando, né? Com esse cântico maravilhoso aí, que fala do enchimento do fogo de Deus. Eu vou ficando por aqui. Shalom, querido.